Direito e saúde pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. Olá, eu sou Giovana Caroni, promotora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, CAU Saúde, do Ministério Público de Minas Gerais. Eu sou Cristiane Antunha e esse é o podcast Direito e Saúde Pública, a dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar. No episódio de hoje, vamos dialogar sobre a incorporação de novas tecnologias ao SUS, o Sistema Único de Saúde. O nosso convidado é Fabrício Henrique Simões, secretário municipal de Saúde de Contagem. Enfermeiro de formação, é especialista em gestão e economia da saúde e mestre em saúde pública pela UFMG. Secretário, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço para que a gente possa ter um bom debate sobre um tema tão pertinente na área da saúde. Querido Fabrício, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutora Giovana. Bom, você é reconhecido nacionalmente por seu compromisso com a qualificação da assistência, a defesa do SUS e a busca por soluções inovadoras que conciliem eficiência administrativa e equidade no acesso à saúde. Eu peço, então, para que você nos explique um pouco sobre o processo de incorporação de novas tecnologias ao SUS. Como funciona, secretário? Bom, Cris, doutora Giovana, é importante que a gente inicie fazendo uma contextualização, porque o Brasil fez uma escolha que saúde seria um direito, né? Isso é importante porque alguns países não escolheram a saúde como um direito, então eles têm um modo de operacionalização diferente. Os países que escolhem a saúde como um direito à população, eles têm, e é muito interessante observar isso, um jeito de funcionar de uma forma bem similar. Eles utilizam muito na incorporação das suas tecnologias uma área chamada avaliação de tecnologias em saúde. E por que eles utilizam? Porque todas as tecnologias que ali são demandadas precisam ser avaliadas para serem incorporadas numa determinada população. E a ciência que estuda a incorporação de tecnologias numa determinada população se chama ATS, Avaliação de Tecnologias em Saúde. Esse é o primeiro ponto, Cris. Na sequência, é importante observar que quem faz ATS no Brasil se chama CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no Brasil. O que essa comissão faz? A gente pode dividir aqui em 5 etapas que a comissão acaba atuando para a incorporação dessas tecnologias. A primeira etapa delas é o que a gente chama de demanda. A demanda, ou seja, qualquer cidadão pode solicitar à CONITEC a incorporação de uma tecnologia. O próprio Ministério da Saúde, as secretarias estaduais e as municipais. Então, existe uma demanda, né? A sociedade organizada. Na sequência, a gente tem uma análise científica, onde são apresentadas as evidências, os dados, para que a CONITEC faça a devida análise. Depois da análise científica, a gente tem uma análise chamada avaliação econômica. Mundo real, vamos dizer assim. A gente não incorpora tecnologia se a gente não discutir a questão econômica. Quem vai pagar a conta, de fato, quanto custa, e o que ela entrega pelo que ela custa, né? Na sequência, uma consulta pública, onde a sociedade pode opinar, e é uma fase, eu costumo dizer, a mais importante de todas, porque é onde a gente democratiza a opinião das pessoas, né? O acesso à discussão daquela tecnologia e a incorporação. E, por fim, a decisão final, onde a CONITEC, ela sim, recomenda ou não a incorporação daquela tecnologia por parte do Ministério da Saúde. Acho que eu sugiro aqui a Lei 8080 e, claro, a Lei 12.401, que tratam dessas informações e normatizam exatamente esse processo. É um processo longo? É um processo que não é curto, Cris, porque eu costumo dizer, né, doutora Giovana, porque existem muitas tecnologias em saúde espalhadas pelo mundo e é um mercado. A gente precisa pensar nisso. O mercado de tecnologias, ele faz parte do mercado da indústria farmacêutica, da indústria de órteses e próteses. É um mercado que envolve muito dinheiro. E é rápido, né, doutora Giovana, também, né? A tecnologia é rápida, né, gente? Com a mudança, certeza, né? E dentro desse processo, todos os fornecedores, todo mundo quer incorporar uma tecnologia no SUS. Eu costumo dizer que é um mercado garantido. Então, é uma responsabilidade imensa por parte da CONITEC para que ela, de fato, faça uma escolha racional e sustentável dentro das necessidades da população, para que, sim, as
tecnologias façam a diferença dentro do Sistema Único de Saúde. Perfeito, Fabrício. É uma honra te receber aqui. De verdade, assim, o Fabrício é secretário de Saúde de Contagem e eu fiquei lá quase 8 anos. Né? Então, e o Fabrício assumiu naquela época da Covid, em que a pauta única era Covid. Período então, difícil, né, muito gente? difícil. Então, por tudo que nós construímos juntos, Fabrício, é realmente assim, eu estou realmente emocionada de estar aqui com você, para que você, né, nos brinde com as suas explicações. Eu aprendi muito quando eu estava lá em Contagem, né, com uma pessoa tão técnica na área da saúde, assim. Então, Fabrício é vocacionado mesmo. E eu vou falar aqui, que para mim o Fabrício é o principal, melhor secretário municipal de saúde. Que honra. Do Brasil. Que honra, doutora Giovana. Muito obrigado. E, Fabrício, o senhor já falou, né, da questão da Conitec, que desempenha um papel central na análise e recomendação de novas tecnologias ao SUS. E, na sua avaliação, como o processo conduzido pela Conitec equilibra a rigorosidade científica com a necessidade de acesso rápido às inovações para a população? Doutora Giovana, é importante que a população saiba que nós temos dentro da Conitec técnicos extremamente especializados com formação adequada à função que lhes cabe. Então, não são profissionais que não têm a competência devida. São profissionais que são devidamente selecionados com rigor, porque a gente sabe que discutir evidência científica em qualquer lugar do mundo não é uma área tão simples assim. Exige uma tecnicidade especializada. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa compreender que as informações na área da saúde circulam de uma forma muito rápida. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um levantamento de um dado. A PubMed, que é uma base de dados científicas na área da saúde, só para se ter uma ideia, eles publicam na área biomédica por ano mais de 1 milhão de artigos científicos. Nossa. Se a gente for fazer essa conta por minuto ou por dia a gente teria ali 2.880 artigos. Por minuto, 2 artigos. Olha só. Então, é um dado, é um nível de exigência muito pesado, que dentro da lógica da evidência científica na área da saúde, você tem boas evidências e más evidências. Uhum. Para além disso, eu costumo dizer, e aí retornando à questão do interesse da indústria, e a gente demonstra se uma tecnologia na área da saúde funciona ou não, são justamente com as evidências. Elas que trazem para a gente e diminuem a incerteza da área da saúde, para que a gente possa, por exemplo, apostar num tipo de cirurgia, né, que se ela vai dar certo ou não, num determinado medicamento, e aí a gente possa ter a devida segurança para aplicar ela dentro do Sistema Único de Saúde. Então, eu digo aqui que a velocidade, o rigor científico, e eu aposto muito na discussão da evidência científica, e eu acho que o rigor científico ele é extremamente importante, especialmente pela quantidade de tecnologias de saúde que nós temos hoje espalhadas pelo mundo. Pois é, mas então você está dizendo que não é possível deixar o processo de análise da Conitec mais ágil sem comprometer a qualidade de avaliação? É possível, a Conitec fez isso recentemente. A Conitec ela se reestruturou. Houve uma mudança, né, Houve uma Fabrício? mudança por blocos, então ela consegue fazer uma avaliação, na verdade, por câmaras, né? Inicialmente ela fazia uma análise do global, ou seja, você tinha os membros da Conitec que analisavam medicamento, procedimento, órtese, prótese, tudo. Agora não, a Conitec funciona por câmaras. Isso já deu uma agilidade. Então já houve uma evolução. Já houve uma evolução. Mas é possível que haja uma outra evolução. Sim, eu digo que tudo pode melhorar, Cris. Claro, né, dentro das possibilidades reais que o Ministério da Saúde e a própria Conitec têm. Eu acredito muito que as câmaras já tem um resultado muito positivo. Você cria especialistas dos especialistas naquela tecnologia, temática, naquela né? temática. Mas por que existe a percepção, então, em alguns setores de que o processo é moroso? Cris, eu costumo dizer que às vezes a morosidade não é só nem da Conitec. Porque para que você tenha a tecnologia incorporada, a Conitec ela faz uma parte do processo. Você tem outras partes. Você tem, por exemplo, a pactuação. Depois que a Conitec recomenda, o Ministério chancela a recomendação, você tem que fazer uma pactuação na CIT, a Comissão Intergestores Tripartite. Aí você vai dizer assim, quem paga a conta, doutora Giovana? Uhum. Muitas das vezes, a tecnologia fica parada ali, porque você não tem uma decisão de quem é que vai, de fato, bancar aquela tecnologia incorporada.
Você pode ter dentro do processo de incorporação uma situação que você depende do documento da indústria. A própria indústria pode ter dificuldade em comprovar algo que a Conitec está solicitando. Então, são várias etapas para a gente dizer assim, olha, a Conitec é morosa. Não, peraí, a Conitec tem a sua responsabilidade, mas ela não tem governabilidade sobre toda a tramitação do processo. Então, a gente gostaria e quer que a Conitec evolua e nos dê a resposta mais rápido possível, mas é importante deixar claro todas essas etapas. E, Fabrício, uma coisa que eu aprendi muito com você, né, nas nossas discussões lá em Contagem, que no setor público, as decisões sobre incorporação de tecnologias costumam priorizar critérios de custo e efetividade, visando a melhor utilização dos recursos disponíveis, como você já colocou aqui. Agora, no setor privado, a lógica frequentemente se ancora na medicina baseada em evidências, mesmo quando os custos são elevados. Então, como que você enxerga o desafio de conciliar essas duas perspectivas no contexto do SUS, garantindo acesso a inovações sem comprometer a sustentabilidade do sistema? Doutora Giovana, eu costumo dizer assim, na área da gestão em saúde, eu nem diferencio muito a prática de gestão do público e do privado. Eu acho que se eu fosse gestor do privado, eu teria atitudes muito próximas à que eu tenho hoje dentro do Sistema Único de Saúde. E, para além disso, eu acho que o Sistema Único de Saúde ele deixa boas diretrizes para o setor privado. Uma das boas diretrizes é a avaliação de tecnologias em saúde. Se eu trabalhasse hoje no setor privado, eu aplicaria muito a ATS. Primeiro porque a ATS é uma estratégia de racionalização do gasto, né? A medicina baseada em evidências, ela trabalha muito a lógica do indivíduo, né? Da eficácia. E a ATS não, ela olha uma população. Se eu sou gestor, por exemplo, de um plano de saúde, eu tenho uma população para poder gerar benefícios. Se eu sou gestor de um hospital, eu tenho um público que eu preciso atender e o meu hospital precisa ser racional e sustentável. Então, o meu direcionamento de aplicabilidade das estratégias para incorporação seria a ATS. Um dado interessante é que eu costumo usar um exemplo que eu gosto muito do professor Gonçalo Vecina Neto. Ele usa um quadro e eu queria perguntar, né, queria que todo mundo que está nos ouvindo agora imaginasse, né, se eu tenho uma cidade, Cris, e você é a gestora lá, e eu digo para você assim, Cris, eu tenho duas tecnologias. Uma tecnologia me dá 90% de cura e a outra me dá 50%. Qual a tecnologia você investiria? 90%? É tranquilo, né, Cris? Essa decisão é fácil. Mas se eu dissesse para você, Cris, que a tecnologia que me dá 90% de cura custa R$10.000 e a tecnologia que me dá 50% de cura custa R$1.000. Qual tecnologia você escolheria? Pois é. Quando entra a questão do dinheiro, tudo muda, né? Exatamente. O que eu estou querendo dizer? A medicina ou saúde baseada em evidências, ela trata muito na lógica da porcentagem da cura. É a primeira pergunta que eu fiz. Eu analiso se é 90% ou se é 50% de cura, né? A ATS não. Além de analisar a eficácia, que é a porcentagem de cura, ela analisa quanto custa. Ou seja, quanto aquela tecnologia me entrega pelo que ela custa, ou o que a gente chama pelo ganho de saúde, que é muito importante para que um sistema que atenda uma população de 200 milhões de brasileiros possa ter racionalidade e sustentabilidade na aplicação do seu recurso. Então, a ATS é uma área muito interessante e fundamental quando você estuda uma população. A saúde baseada em evidências é fundamental quando você estuda o indivíduo. Bom, as comissões de farmácia e terapêutica são instrumentos fundamentais para que os municípios avaliem e incorporem no SUS, de forma segura, novas tecnologias, especialmente medicamentos. Mas todos os municípios brasileiros têm essas comissões atuantes? Não tem. Às vezes eles não têm mesmo e quando tem, não tem a comissão atuante. E as comissões de farmácia terapêutica são colegiados extremamente importantes porque a obrigação de incorporação ela é do Ministério da Saúde. Mas é permitido aos estados e aos municípios que eles incorporem as suas tecnologias conforme as suas necessidades. Tem um exemplo que eu gosto muito. A Relação Nacional de Medicamentos ela deve ter 1.200, 1.300 itens, né?
O município de Contagem hoje, vou pegar como exemplo, a gente tem incorporado 168 itens. Já cresceu, hein, Fabrício? Já aumentou, doutora Giovana, da época, Pois exatamente. tinha a ponta da língua. Né? Aumentou. E aumentou por quê? Porque existe uma comissão de farmácia terapêutica que ela faz uma análise das necessidades da população de Contagem e olha para a lista. Mas existem algumas especificidades de Contagem que não estão contempladas na relação nacional. E aí a comissão de farmácia terapêutica tem a capacidade de fazer essa análise em conjunto com as equipes que ali participam, dos vários níveis de atenção, e fazer essa incorporação sem depender da relação nacional. Então, o Contagem hoje deve ter por volta aí de 10, 12 itens que não fazem parte da relação nacional de medicamentos, mas constam na relação municipal de medicamentos. Isso é muito importante, porque os municípios focam na necessidade da sua população. Mas é preciso fortalecer essas comissões no âmbito municipal. Como fortalecer? Olha, primeiro, eu costumo dizer que tecnologia é tudo. Uma conversa é uma tecnologia, uma visita do agente de saúde é uma tecnologia, o uso da vacina da dengue é uma tecnologia, a tomografia é uma tecnologia. Então, obviamente, quando a gente foca muito, eu costumo dizer assim, olha, quando nós temos problemas mais ampliados, nós temos que chamar o Estado. É um papel importante do Estado que ele sensibilize os municípios na lógica da regionalização, especialmente. Se um município, às vezes, ele não tem condição de montar uma comissão, mas que o Estado dê um suporte para aquele município, para que ele, de alguma maneira, tenha acesso a algumas informações mais específicas. A gente sabe que alguns municípios são muito pequenos e têm dificuldade de recursos humanos, né? Mas é possível que se faça algumas cartilhas, alguns processos de incentivo, especialmente na lógica da regionalização, para que eles também possam ter esse acesso da informação das evidências científicas. Então, é fundamental que esses municípios se organizem de alguma maneira, às vezes até via consórcio, quem sabe, né? O consórcio dando um suporte, já que Minas Gerais é um estado que utiliza-se muito dessa política. Está aí uma estratégia interessante também para que a gente possa popularizar mais as comissões de farmácia terapêutica e quem tem a ganhar é a população. Fabrício, só esclarece uma coisa. Quando, por exemplo, o município incorpora uma determinada tecnologia que não está incorporada nacionalmente, quem paga a conta? É o município. É isso, Cris. É o município. Essa é a questão. Entendi. Porque quando é a Conitec que faz, né, a sugestão de incorporação, aí se discute, se pactua como que vai ser o financiamento, porque o SUS é tripartite. Mas na hora que o município tem que arcar, aí a coisa Por muda. isso, assim, né, que, por exemplo, Contagem é o segundo, terceiro maior município do estado. Tem um grande, né, aporte, questão de recurso. Agora, o município ali pequeno, que não dá conta nem da sua atenção primária, ele vai ficar buscando, por mais que tenha ali um perfil epidemiológico que exija. Não é prioridade, né? Não tem como, Cris. Entendeu? O desafio é maior. É um desafio maior. E, Fabrício, a judicialização de tecnologias não incorporadas ao SUS é um desafio crescente para a gestão pública, né? Muitas vezes impondo o fornecimento de tratamentos que não passaram pela avaliação de tecnologias em saúde. E, recentemente, o STF, Supremo Tribunal Federal, ao julgar os temas 6.1.2.3.4, estabeleceu parâmetros para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados, ou seja, fora das listas oficiais do SUS. Na sua visão, como esses precedentes e ATS podem ser articulados para orientar decisões judiciais e, ao mesmo tempo, garantir que a incorporação de tecnologias ao SUS siga critérios técnicos, econômicos e de equidade? Doutora Giovana, eu acho que o tema 234 é um grande avanço quando a gente fala em igualar um pouco a linguagem do Poder Judiciário com o Poder Executivo. Em que sentido eu quero colocar? O gestor, ele tem a obrigação na sua execução diária de seguir normativas. Então, quando ele vai fazer a aquisição de uma tecnologia, ele tem que seguir a avaliação de tecnologias em saúde. Isso é a Lei 2.401. Ele não pode seguir somente a saúde baseada em evidências. Mas, em alguns momentos, quando a gente vê algumas ações judiciais, a gente vê que as ações judiciais seguiam somente a saúde baseada em evidências, o que foge da prerrogativa do gestor. Então, quando a gente começa a fazer a análise do tema 234, eu acho que a gente começa a já igualar um pouco esse diálogo, né? Eu falo começa a igualar um pouco, o gestor está sempre pedindo alguma coisa, né? A gente é um ser meio insatisfeito.
Eu falo isso porque o tema 1234 eu senti falta exatamente da avaliação de tecnologias em saúde. Ele fala da saúde baseada em evidência, mas ele não fala diretamente da ATS. Eu acho que esse é um passo importantíssimo para que a gente, de fato, consiga reforçar as políticas públicas, porque você passa aí sim ter que fazer uma análise, uma discussão, e se a política pública não for suficiente, você vai lá nela, você não cria uma porta paralela. É isso. Né? Você pressiona a política a avançar. Perfeito. Né? E quando a política avança, ela não avança para o indivíduo. Uma pessoa, ela para a avança coletividade. Para a coletividade, para uma população. Então, reforço, o tema 1234 é um avanço, mas precisamos tratar na lógica da avaliação de tecnologias em saúde para que a gente possa favorecer toda uma população. Vamos falar um pouquinho mais sobre a Lei 8080, que você citou, né? Ela prevê, então, que estados e municípios podem incorporar novas tecnologias ao SUS desde que assumam o custeio com recursos próprios, né, doutora Giovana? Mas, na prática, vocês já disseram aqui que o caminho mais sustentável tem sido a incorporação pelo Ministério da Saúde com assessoramento técnico da Conitec. Secretário, você acha, então, que esse é mesmo o melhor caminho? Sem dúvida. Num país que faz a escolha em que saúde é um direito, e aí é muito interessante porque as pessoas às vezes pensam assim, o paciente vai até a consulta médica e depois da consulta médica ele vai embora para casa, mesmo o médico tendo prescrito um remédio, um medicamento. Faz parte do direito à saúde o acesso ao medicamento. É uma política acoplada, é consulta médica e medicamento. Então, quando você cria uma estratégia de política desse tamanho, eu estou pegando aqui como exemplo o medicamento, porque ele é, inclusive, em Minas Gerais, o item mais judicializado, vamos colocar assim. Continua, né, sendo? Exatamente. A gente ainda não sentiu a mudança depois dos temas, né? Mas, realmente, os painéis, assim, do CNJ, todos dizem que medicamento sempre é o número 1. E aí, nesse sentido, o que a gente coloca é que, para que a gente possa, de alguma maneira, melhorar esse acesso da população e que a população não busque os órgãos de controle e consiga, de fato, ter o devido acesso, é muito importante que você tenha a possibilidade de ampliação e de incorporação de todas as tecnologias por parte, seja do município ou do estado. Tem um case interessante. Em 2005, o estado de Minas Gerais incorporou a insulina glargina. E o estado de Minas Gerais foi o primeiro estado a incorporar na época. Você não tinha nem no Ministério da Saúde. Hoje, nós estamos falando de vários outros tipos de insulina. A glargina, hoje, ela já está incorporada e já estamos com outras qualidades, né, de insulina sendo discutidas para incorporação. Então, é importante que os estados tenham essa autonomia, a doutora Giovana deixou bem claro, desde que eles consigam financiar. Então, aí o estado tem que financiar quando ele incorpora, mas deixando claro a importância do papel do Ministério da Saúde e do fortalecimento da Conitec. E faço uma provocação. Precisamos dar independência à Conitec. Eu sou bem a favor que a Conitec ela tenha total independência, como são outras agências espalhadas pelo mundo. Isso é possível? Isso é possível. O NICE, por exemplo, no Reino Unido, é uma agência independente. E aí você desvincula o processo de ATS da análise política. E aí você, de fato, cria um modelo que vai diretamente pela tecnicidade, pela sustentabilidade, pela racionalidade do gasto. Mas é possível a pequeno prazo, longo prazo? Bom, aí nós teremos que... a gente tem que ir plantando as sementes, né, fazendo provocações, né? Porque existem, assim, interesses das mais diversas necessidades, né? Nós temos vários interesses, todos têm. O gestor tem o seu interesse numa tecnologia, a indústria tem o seu interesse, os órgãos de controle, a sociedade organizada, até as universidades têm. Então, nós temos que pensar assim, é uma gama de interesses que não podem ultrapassar a análise daquela tecnologia a ser incorporada. Como eu disse, é um mercado garantido. Todos querem incorporar no SUS, porque sabem que a sua tecnologia será utilizada. Então, o Sistema Único de Saúde precisa se proteger para que, de fato, ele consiga, dentro das suas outras necessidades, oferecer a melhor condição possível para toda a população. Isso mesmo. E, Fabrício, já caminhando para o final,
A gente pede que você fale sobre a importância de a incorporação de novas tecnologias em saúde ser conduzida dentro dos fluxos do SUS, fortalecendo os processos técnicos e garantindo sustentabilidade e equidade no acesso, pois o caminho é estruturar a política pública, não é? Exatamente, doutora Giovana. Às vezes as pessoas me perguntam muito assim, como que faz para reduzir a judicialização? A minha resposta é fortalecendo política pública. Sempre a política pública, né, gente? Eu gosto de dar um exemplo que nós temos algumas ações judiciais que, eu já disse que medicamento, né, muito visado na questão do fenômeno da judicialização. E no município de Pedro Leopoldo, quando eu fui gestor em Contagem, eu fiz a mesma coisa. Nós temos o decreto 7.508, o artigo 28, que diz o seguinte: medicamentos prescritos por profissionais do Sistema Único de Saúde devem obedecer à lista do SUS. Então, eu fiz uma portaria reforçando o decreto 7.518, ou seja, que o prescritor que atua dentro do SUS prescreve a lista do SUS. Ou seja, eu estou reforçando a política pública. Quando eu reforço a política pública, eu priorizo e privilegio a população e não o indivíduo. Porque o profissional que vai prescrever, ele vai seguir a lista que todos têm acesso. E não algo individual ou uma tecnologia que não consta para acesso de toda a população. Então, nós temos que discutir a equidade, a universalidade e a integralidade, que é exatamente o que a gente trabalha quando a gente fala de tecnologia. Secretário Fabrício Simões, agradecemos mais uma vez a sua presença. Ficou muito evidente, né, doutora Giovana, o seu domínio sobre todos os temas abordados. E obrigada ainda por reforçar que a boa gestão em saúde se constrói com técnica, ética e alinhamento às políticas públicas. Volte sempre. Cris, muito obrigado. Doutora Giovana, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. E se houver necessidade, voltarei quantas vezes forem necessárias. Vai voltar sim. O roteiro desse episódio é de Giovana Caroni, quem assina a direção é Eduardo Cury. O podcast Direito e Saúde Pública é uma produção do Ministério Público de Minas Gerais. E eu já convido você para o próximo episódio, dia 22 de setembro, no Spotify. E você também pode escutar na Rádio MP e no YouTube. Até lá! Direito e Saúde Pública. A dose certa para sua atualização a qualquer tempo e em qualquer lugar.